Olá, querido, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, chegando para mais um programa Cristianismo Sem Fronteiras. Eu tenho recebido testemunhos lindos de como Deus, de maneira especial, tem trabalhado no coração dos seus servos através desta apresentação simples, mas o nosso coração está envolvido para fazer o melhor para Deus e para alcançar o seu coração. Vamos começar o nosso programa com um momento de oração. Em seguida eu vou fazer a leitura de um texto bíblico e nós vamos dando sequência, compartilhando com você experiências gloriosas do que Deus tem feito na nossa vida. Pai, Deus dos novos começos, Deus das novas oportunidades, eis-nos aqui outra vez. Somos agradecidos, Senhor, por Tua benignidade, por Teu amor, pelo privilégio que temos de outra vez estarmos na casa, no carro, no local de trabalho, com esta pessoa que agora para um pouco para o momento de oração. Que a Tua bênção alcance a sua vida de maneira especial, em nome de Jesus. Amém. Abra comigo a sua Bíblia, se você puder, onde você estiver, no Salmo de número 1, o salmista diz assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. O nosso desejo, o desejo do nosso coração através deste programa, é fazer com que você seja alcançado por mais um mecanismo, mais um instrumento de evangelização. Então eu gostaria que você pegasse agora o link deste programa e mandasse para a sua família. Envie para um amigo, encaminhe para alguém que você gostaria que participasse desta nossa programação. O Senhor tem abençoado a sua vida através do nosso ministério? Se o Senhor tem abençoado a sua vida através do nosso ministério, enquanto a pregação estiver sendo discorrida, vai aparecer no rodapé do seu vídeo um convite para você se tornar um parceiro do nosso ministério e nos ajudar a alcançarmos metas de evangelização, de impacto, de assistência social, os nossos projetos de educação, que através da sua vida poderão ser acelerados e ter um alcance mais amplo. Então, enquanto eu estarei ministrando e forem aparecendo os convites para você fazer parte, ser um apoiador do nosso ministério, ore sobre isso, deixe seu coração ser dirigido acerca disto e invista no reino de Deus conosco. Você vai ficar agora com um dos nossos louvores. Pastor Josué Brandão também canta, e eu desejo que este louvor edifique a sua vida. Logo após o louvor, você vai ficar com a ministração da palavra, que vai edificar a sua vida, e eu te espero. Deus te abençoe. Meu Senhor, vem com teu favor, entre
entender, não vou me entregar à dor. Vou me arrepender pra poder entender a cor que vai colorir o vazio em mim nesta hora. Pois meu passado já morreu, meu amanhã pertence a Deus. Te quero agora. Com amor, vem pintar de amor, colorir de amor minha mente, meu Senhor. Vem com teu favor entre a gente. Com amor, vem pintar de amor, colorir de amor minha mente, meu Senhor. Vem com teu favor entre a gente. E se pintar de mar, eu vou mergulhar até o fundo. E se pintar de céu, então vou voar até o trono. Pois meu passado já morreu, meu amanhã pertence a Deus. Te quero agora. E se pintar de mar, eu vou mergulhar até o fundo. E se pintar de céu, então vou voar até o trono. Pois meu passado já morreu, meu amanhã pertence a Deus. Te quero agora. Com amor, vem pintar de amor, colorir de amor minha mente, meu Senhor. Vem com teu favor entre a gente. Aí Paulo diz assim: e aos que conheceu, também os predestinou. Predestinação é provavelmente o assunto mais complexo e polêmico da teologia no contexto da Reforma Protestante. E eu disse outro dia para alguém que esse assunto é discutido há 500 e poucos anos, nos rincões, nas salas dos debates teológicos,
por umas crianças que falam grego, hebraico, aramaico e latim. Se eles não conseguem resolver em 500 anos, não é ambição desse pregador resolver numa pregação. A minha função aqui é a função do controlador de voo, que coloca luz na pista para que o avião pouse. Observe que Paulo diz: aos que ele conheceu, a estes também predestinou. A palavra predestinação, no seu sentido literal, é decidir antes do momento. Significa que quando ele conheceu lá na eternidade, ele já decidiu. E eu vou repetir: isso não está relacionado exclusiva, única, estrita e deliberadamente à soberania divina, mas também a uma resposta do homem ao chamado de Deus. Agora vamos lá. Dentro de uma vertente teológica, compreende-se por predestinação uma decisão que Deus terá tomado ou teria tomado de que fulano A vai para o céu e fulano B vai para o inferno. Já nasceu assim estabelecido. Esse é um conceito que reza dentro do campo da discussão e do debate teológico acerca do assunto. Mas quando você olha o texto desprovido de religiosismo, desprovido de armadura pessoal, você começa a perceber que a predestinação na Bíblia está se referindo ao destino dos salvos e dos perdidos. Vou explicar melhor. Todas as vezes, e pode pesquisar, todas as vezes que aparece a palavra predestinou, elegeu, conheceu, em relação à salvação, os pronomes que precedem a expressão não estão na primeira, segunda ou terceira pessoa da conjugação verbal. Não é elegeu a mim, eu, tu ou ele. Sempre aparecem precedidos por pronomes da conjugação verbal, no plural: nós, nos, vós, vos. Então Paulo diz: nos escolheu, nos elegeu, nos predestinou, vos predestinou, vos escolheu. Por que Paulo diz isso? Porque ele está deixando muito claro que a ideia do texto é compreender não a predestinação no campo da individualidade, mas a predestinação no campo da coletividade. Ou seja, Deus predestinou um povo. Então a igreja e o mundo. Vou usar um exemplo clássico e básico. Parei 2 ônibus na porta da igreja. Um ônibus, eu vou anunciar aqui, vai para Aracaju. O outro ônibus vai para Salvador. As portas estão abertas e você decide para onde você quer ir. Aqueles que entram no ônibus que vão para Salvador estão predestinados a Salvador. Aqueles que entram no ônibus que vai para Aracaju estão predestinados a Aracaju. Quando a Bíblia fala de salvação precedida pelos pronomes no plural, nós e nós, vós e vós, ela está dizendo: a porta do céu está aberta, a porta do inferno está aberta. Para onde você vai? Ou seja, você entra pelo caminho que te levará ao destino que você decidiu caminhar. Para onde eu quero ir? Se eu entrar no ônibus que vai para Salvador, estou predestinado a Salvador. Se eu entrar no caminho que me leva para o céu, estarei com todo o povo que entrou no mesmo caminho, predestinado para o céu.
Provoca agora o seu vizinho e pergunta para ele assim: qual é o teu destino? Quer ver? Romanos 8, versículo de número 29. E aos que dantes conheceu, aos que, está falando coletivamente, a estes também os predestinou. Até quando em Romanos 9, Paulo trata de Jacó e Esaú, e ele vai lá e aborda essa predestinação, ele deixa muito claro que a predestinação ali era acerca de Israel, não de Jacó, não de Esaú, era de um povo. Se o irmão ler Efésios capítulo 1, versículo de número 4 até o versículo de número 7, diz assim: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante deles em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção. Ou seja, há um povo destinado ao céu, há um povo destinado ao inferno. Lá vai uma pergunta azeda: que povo você é? De qual multidão você faz parte? Em qual caminho você está trilhando? Qual é o teu destino? Pergunta para o vizinho: para onde você está indo? Pergunta para o outro vizinho assim: onde você passará a eternidade? Tem gente pensando que o portal da eternidade está no infinito. Olha para cá, o portal da eternidade está a 1 centímetro do teu pé. No próximo passo você pode não estar mais vivo entre os vivos da terra. Você pode ter sido convidado a ingressar na eternidade. A pergunta é: para onde estamos indo? Aos que dantes conheceu, ou seja, ele sabia desde o princípio quem é igreja, quem não é igreja. Diante disso, ele disponibilizou o caminho a seguir. Você é igreja, caminha na trilha do evangelho e da fé. Você não é igreja, decide para onde você quer ir e responda por isso no final. Então, aos que ele conheceu, a estes ele predestinou. Então, conhecendo a igreja, porque Deus já sabia de você. Vou repetir porque só 2 ouviram. Deus já sabia de você. Como Deus já sabia de você, ele disse assim: para estes que eu conheço e que são meus, eu já vou planejar glória eterna, morada eterna, salvação eterna, consolação eterna. Aleluia. Eu vou terminar, né? Preciso. Aos que dantes conheceu, a esses também predestinou. E aos que predestinou, a esses também chamou. Esse chamado aqui é culto de Santa Ceia. Esse chamado aqui é um chamado efetivo para a salvação. É aquela ação do Espírito Santo chamando aqueles que, conhecidos de Deus, são convocados. Presta atenção, todos são chamados, mas nem todos respondem ao chamado. Quando nem todos respondem ao chamado, Deus tem compromisso e aliança com aqueles que ao seu chamado respondeu.
a mim, todos vós. Mas isso não anula a soberania de Deus? Claro que não. Deus é tão soberano que nada anula essa soberania. Ele é tão soberano que ele decide franquear a salvação, sabendo que alguns o rejeitarão. E Deus não sofre de trauma, de complexo de inferioridade, porque alguém o rejeita. Jeová não entra em depressão porque algumas pessoas não o querem. Isso não muda nada para Deus. Ele é soberano. Mas o chamado está aí: vinde a mim, todos vós, os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Pergunta para o seu vizinho: você já respondeu o chamado? Lá no Evangelho segundo João, capítulo de número 1, versículo 39, dois discípulos de João Batista chegam diante de Jesus e perguntam: Rabi, onde moras? E ele diz: vinde e vede. Isaías 55:1: ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas. Ezequiel 33, versículo de número 11, o texto sagrado diz assim: diz-lhes: vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que todo ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos os vossos maus caminhos, pois por qual razão pereceríeis? Então o Senhor está dizendo: eu estou te chamando. Você vai perecer por quê? Para que você quer perecer? Eu estou te chamando para a conversão. Responder ao chamado de Deus é uma autonomia minha. Deus nunca vai colocar uma faca no teu pescoço e dizer: me aceita, senão eu morro. Se você me rejeitar, eu vou entrar em depressão. Não, não é Deus. Não é Deus. Jesus é tão radical nesse negócio de segui-lo, que tem umas falas de Jesus que eu acho um desaforo. Ele diz assim: se alguém quiser. Mais ou menos assim, estou forçando ninguém, se quiser, tá? Tem um dia que um camarada diz para ele: Senhor, me aguarda, eu vou sepultar meu pai e eu volto e te sigo. Ele diz: não. Quem quer me seguir não fica enganchado com os mortos, deixa os mortos sepultarem os seus mortos. Vem tu e me segue. Se quiser vir agora, é para já. Ele está chamando aos que conheceu, estabeleceu um destino. Aos que estabeleceu um destino, Ele está chamando para a salvação. Esta é a mais incrível, a mais poderosa, a mais extraordinária obra do Espírito Santo: chamar. E de vez em quando eu me surpreendo muito com as formas de o Espírito Santo chamar. Por exemplo, eu estava ministrando na Alemanha uns anos atrás, e no meio do culto, era uma igreja pequena, devia ter umas 40 pessoas. Entraram dois gigantes, dois rapazes, 2 metros, 2,5 metros. Entraram e sentaram. Ninguém foi conversar com eles, eles ficaram sentados. E à medida que eu pregava, eu fui percebendo que eles não estavam compreendendo. De repente eu parei e pedi que alguém averiguasse. Eles eram noruegueses. Não tinha ninguém que falasse o idioma deles no culto. O pastor mandou chamar alguém que não estava no culto, que já tinha morado na Noruega. Até esse irmão chegar, eu terminei de pregar. Eu fiz o apelo, e esses 2 rapazes vieram à frente chorando e aceitaram a Jesus como Salvador de sua alma. Aí eu não entendi nada. Pô, o cara não entendeu nada do que eu disse. Mas está chorando aqui na frente, pelo quê? Na hora do jantar, o irmão que falava o idioma da Noruega chegou
e foi conversar com eles. E eu disse: pergunta para eles, por que eles vieram para frente chorando? A resposta: não entendemos nada do que você falou. Mas enquanto você falava, de alguma forma, na nossa língua, nós estávamos sentindo que algo estava nos chamando para ir à frente e fazer um compromisso com Deus. Algo, alguém, é o Espírito Santo chamando, é o Espírito Santo convidando. Eu tenho o testemunho de um irmão lá em São Paulo que queria ser pregador a qualquer custo, e ele vivia dizendo para o pastor: me deixa pregar. E o pastor dizia para ele: fica no óleo. São Paulo tem esse negócio dos irmãos dizer fica no óleo e tal. E o cara foi ficando no óleo até que encharcou. E um dia ele se revoltou e disse assim: o pastor não vai deixar eu pregar, eu vou pregar de qualquer jeito. Pegou a Bíblia, saiu de casa, subiu uma serra lá no bairro que ele morava, periférico. Subiu quanto ele podia. Chegou lá em cima, encontrou uma pedra, subiu na pedra, saudou os irmãos com a paz do Senhor. Ninguém respondeu, mas ele saudou. Abriu a Bíblia, sentou no pau pregando, mas pregou como se tivesse uma multidão na frente dele. Quando ele terminou de pregar, ele fez o apelo para ninguém, mas ele fez. Aí orou por quem se converteu, as árvores e os pássaros. Deu a bênção apostólica e foi embora. Isso foi uma quinta-feira. No domingo à noite, na hora do culto, quando o pastor faz o apelo, um jovem vem à frente e ajoelha. Durante a oração, o jovem tirou 2 armas da cintura e colocou em cima do púlpito. Terminada a oração, o jovem disse: pastor, houve uma fuga na penitenciária. Todo mundo da região sabia. Eu estou entre os foragidos e procurados pela polícia. Só que eu estava escondido na serra, dentro de uma loca de pedra. Eu não sei de onde me apareceu um crente. Ele subiu na pedra que eu estava escondido, eu embaixo e ele em cima, e ele começou a pregar para mim, sem me ver. Sem me ver, ele fez o apelo e perguntou se eu queria aceitar Jesus, e lá embaixo eu disse que queria. Levantei a mão, ele orou por mim sem me ver. Eu estou vindo aqui só para lhe dizer que eu já entreguei minha vida ao Senhor Jesus quinta-feira. Aleluia! Como eu vou entender os métodos do Espírito Santo? Eu só sei que Ele chama. E aos que chamou, e eu paro, a estes também justificou. Agora, Ele conheceu na eternidade. Quando Ele conheceu na eternidade, Ele estabeleceu um destino para estes. Aí Ele faz a obra do chamado. E à medida que cada um vai respondendo ao chamado, Ele vai justificando, operando perdão, operando purificação, rasgando o processo, anulando a sentença, neutralizando as acusações do maligno. Romanos 5:1, sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus. Primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 7: se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 1, Paulo diz: mas já fostes justificados, fostes santificados pelo nome do Senhor Jesus Cristo e pelo sangue do Cordeiro. Você foi justificado. Sacode seu vizinho e diz para ele: você foi justificado. Não, você não entendeu. O que eu estou dizendo é que na eternidade nenhuma acusação pesa contra você. Por quê?
Porque no contexto greco-romano, quando alguém era acusado de um delito, ele tinha a possibilidade de pedir um paracletos. O que é um paracletos? É o que no Antigo Testamento é um remidor, é o que nós conhecemos como advogado. Esse paracletos tinha que ser um amigo influente e abastado. O cara está lá diante do juiz esperando a sentença. De repente a porta do tribunal se abre e o paracletos entra. E o paracletos diz assim: eu quero comprar a causa do meu amigo. Ele vai lá e paga a fiança, e a partir de agora ele responde pelo processo. E ele resolve o problema pagando o dano. O que Jesus fez comigo e com você? Nós estávamos diante do tribunal para sermos definitivamente condenados ao inferno. O nosso paracletos, o nosso advogado, o nosso redentor, o nosso sacerdote, o nosso remidor, empurrou a porta do tribunal e disse: meritíssimo juiz, eu compro a causa do Josué, eu compro a causa do Ariomar, eu compro a causa do Moacir, eu compro a causa da Ailza, eu compro a causa da Rosana. Como assim? Eis aqui nas minhas mãos marcas dos cravos, do meu lado marca da lança, na fronte marca da coroa de espinhos. Eu já cumpri a sentença que pesava sobre ele. O juiz analisa e diz: absolvido, réu dispensado, processo anulado, a vida continua e Satanás é silenciado. Não há maligno que possa lhe acusar diante de Deus. Você foi justificado. E aí Paulo diz: e aos que justificou, a estes também glorificou. Sabe o que é extraordinário? É que essa glorificação da qual Paulo está falando se diz respeito ao arrebatamento da igreja, a transformação dos salvos em corpo glorificado, e isso ainda não aconteceu. Mas Paulo coloca o termo no pretérito, glorificou. Ele coloca como algo já acontecido. Por quê? Porque Paulo está dizendo que todo esse plano está elaborado desde a eternidade. Antes de eu e você existirmos, antes de Adão ser criado, Deus já tinha pensado em glorificação do corpo dos seus, daqueles que ele conheceu e que ele estabeleceu um destino. Aí ele chamou, quando ele chamou, ele justificou. Aí Deus para e diz assim: o que eu faço acerca deles depois de justificados? Aí Deus diz assim: vamos transformar os seus corpos mortais em corpo glorificado. Aí Paulo diz: já aconteceu, no plano de Deus já aconteceu. Eu vou repetir: no plano de Deus o arrebatamento é algo tão certo, tão definitivo, tão indiscutível, que Paulo coloca como algo que já aconteceu. Segura lá, Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja. Por isso que escrevendo a Tito, capítulo 2, versículo 14, Paulo diz: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso Deus e Salvador Cristo Jesus. Por isso que aos Tessalonicenses ele diz assim: não quero, irmãos, que estejais consternados acerca daqueles que desde agora dormem no Senhor, como aqueles que não têm esperança. Porque se cremos que Cristo ressuscitou dentre os mortos, também cremos que aqueles que desde agora dormem no Senhor, Deus os tornará a trazer com ele, porque o mesmo Senhor descerá do céu com voz de alarido e com a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que
que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles ao encontro do Senhor nos ares. Só quem pode debrados de glória, só quem pode enalteça, só quem pode tem esperança, diga amém, aleluia. Diga para o seu vizinho: quero ver você no céu, quando angelical trombeta, quero ver você no céu. Aos que conheceu, predestinou, aos que predestinou, chamou, aos que chamou, justificou, e aos que justificou, glorificou. Por que eu participo de Santa Ceia? Para janta não serve, é muito pouco. Para lanche não serve, não é hambúrguer, não tem gordura. Então por que eu participo? Porque é banquete. Mas isso não é banquete para qualquer um. Eu recebi de um amigo um convite para jantar no restaurante da rainha na Inglaterra. Tem que agendar com antecedência, tenho que fornecer os meus dados para que eles investiguem quem eu sou e então permitam a reserva da mesa. Quando nós chegamos, quase não me deixaram caminhar do carro para a mesa, quase me levam. É o protocolo de nobreza, de atendimento, de alto padrão, luxo do mais alto nível. Assentei-me à mesa e pedi o que eu queria. Veio um prato desse tamanho, parecendo uma bandeja, com uma porçãozinha parecendo uma azeitona. Eu estou no restaurante da rainha, amigo. Isso aqui é o banquete do rei. O que está em questão aqui não é o tamanho da comida, é o privilégio de assentar-se à mesa do rei. É o privilégio de fazer parte desse propósito incrível de salvação. Ele glorificou, presta atenção, no plano de Deus. Você já está alistado entre aqueles que serão arrebatados. Jesus vem, e pode ser hoje. Muito bem, eu desejo de todo o meu coração que a palavra ministrada neste momento tenha alcançado o seu coração e a sua família. Quero que você compartilhe conosco a sua experiência a partir das mensagens que você tem ouvido. E se você puder, ao compartilhar a sua experiência, diga qual foi o tema da pregação que você ouviu e que impactou a sua vida. Deixe nos comentários, compartilhe este vídeo, deixe também a sua curtida, porque isto assegura que o conteúdo que nós estamos produzindo é um conteúdo relevante e que pode abençoar a vida de mais alguém. Não se esqueça, nós temos alguns projetos sociais e educacionais em desenvolvimento no nosso ministério. Ao longo da ministração, você viu o convite para ser um parceiro do nosso ministério. Você pode ser um parceiro diamante, parceiro ouro, parceiro prata, um parceiro bronze ou um parceiro flex, dentro da sua realidade, da sua disposição e daquilo que Deus ministrar ao seu coração. Só não fique de fora e não nos deixe trabalhando sem que você participe, sem que a sua mão esteja envolvida nisto. Você vai ver imagens aí de atos sociais e em seguida eu volto para orar em seu favor, encerrando o nosso programa Cristianismo Sem Fronteiras,
de hoje. Nós declaramos abertas as portas desse templo, Igreja Assembleia de Deus Cristianismo Sem Fronteiras, e declaramos este lugar casa de oração para a salvação dos povos aqui nesta região, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora me regozijo desde que eu aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com ele sou liberto do perigo e do mal, quando ele estender a sua mão. Por isso, Senhor, como igreja, nós nos levantamos agora em nome de Jesus. Nós declaramos nesta tarde, Nova Brasília, tomada pela presença de Deus. De onde estiver, agora é de quem? Quem já pisou? Quem já pisou? Não sabe viver. Bondoso Deus, a tua graça é melhor do que a vida. Por isso disse o salmista: meus lábios te louvam, e assim bendirei o teu nome com as mãos levantadas no teu santuário. Peço a tua bênção sobre cada pessoa que está conosco agora, aqueles que serão alcançados ao longo das semanas, meses e anos, através desta ministração. Que a tua mão permaneça sobre os teus filhos e as tuas filhas, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, forte abraço, até o próximo programa Cristianismo Sem Fronteiras.